Salve, galera, Conexão PVT, plantão urgente, né? Acordamos hoje, a quarta-feira, com essa notícia da contusão do John Jones, né? E, poxa, a gente viu ali ombro, peitoral e tal. Falei, pô, ninguém melhor, né, que o Dr. Rickson Moraes, aí, especialista, cirurgião de ombro, cotovelo do Into, referência no MMA, já trabalhou na Comissão Atlética Brasileira, uma referência para muitos atletas, né, que já operaram com ele no Brasil. Para esclarecer a gente, obrigado aí por nos atender, Dr. Rickson, bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar podendo estar aqui de novo falando com você e para os seus seguidores aí do Portal do Vale Tudo, do PVT. Estou à disposição para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível. Como sempre, eu sou super disponível aí para gente e, pô, faixa preta também facilita ainda, né, cara? Ainda conhece o esporte como ninguém. E vamos só mostrar o vídeo antes de eu te perguntar, Rick. Vamos mostrar o vídeo da contusão em si, né? John Jones se preparando para a luta com o Miotic aqui daqui a algumas semanas, logo depois do UFC Brasil, se não me engano, 11 de novembro, quer dizer, há poucas semanas da luta. Você vê que ele tenta o double, e aí, na hora que ele derruba, ele sente ali, né, o músculo peitoral, né, a impressão que a gente tem ali, né, Dr. Rickson? Pode voltar, Léo. Pode voltar o Rickson, por favor. Isso aí é um mecanismo que é comum no MMA e nos esportes de grappling, tá? A gente sabe que a maioria das lesões do músculo peitoral maior não são por esse mecanismo. Essa lesão é uma lesão que ela é bastante frequente em pacientes atleticamente ativos, mas o que a gente vê com mais frequência é na prática da musculação, principalmente no supino, né? Mas especificamente nesses atletas de luta, a gente vê muito em wrestling, jiu-jitsu e MMA, e esse mecanismo é bastante frequente. É a hora que o atleta vai entrar no double leg, aí o oponente tenta fazer uma defesa, que muitas vezes é o sprawl, né? Então o peitoral está muito tenso, puxando o oponente para junto do tronco, né, no double leg, e aí o oponente tenta jogar as pernas para trás e ele começa a esticar demais e fazer resistência no sentido contrário, e isso pode romper esse músculo, dependendo da força que é aplicada. Aí, no caso, posso jogar aquela imagem que o senhor me passou? Claro, claro. Então, vamos lá. Eu achei muito legal essa sua comparação aqui, né, de palestras que você dá com leque, né? Parece realmente o músculo peitoral ali dividido em dois, né? E parece muito com leque, realmente. Então, isso classicamente é uma analogia que a gente faz aí quando a gente vai dar aula sobre esse tipo de lesão, né? O músculo peitoral maior, ele é um músculo bastante grande, que fica ali na região do tórax, e que ele se origina ali no tórax de uma área bastante ampla, tá? Mas que ele se insere ali no húmero, né? Do osso do húmero, abaixo da cabeça do húmero, numa área bem pequenininha, de 5 a 6 centímetros. Então, ele é um leque, é um formato de leque. Ele é bem grande na parte ali junto do centro do tórax, e bem pequenininho junto do húmero. E por ser essa inserção pequena no húmero, é uma área de maior fragilidade. Então, a maioria das lesões, o que ocorre é uma ruptura dele ali junto dessa área lateral da cabeça do húmero. Ele tem Só explica que tem o amarelo e o verde, né? Para o pessoal entender o que seriam esse amarelo e esse verde. O peitoral maior, ele é um músculo que ele tem duas porções básicas. Essa parte amarela que a gente vê aí, né, desenhada em amarela, é a porção que a gente chama clavicular, porque ele vem da clavícula, e a parte verde é a porção external, né, que ela vem do externo, que é esse osso no centro do peito. Então, elas se inserem lá junto do húmero no formato de um X, a parte verde por baixo da amarela. Então, quando a gente tem uma ruptura, geralmente ele rasga lá do húmero, que é esse osso que está marcado com H ali, tá? Do humerus em inglês. Então, ele rompe ou é só essa parte verde ou as duas. É muito raro romper só a parte superior. Mas mesmo rompendo só a verde, ela corresponde a 70% do volume total do músculo. Então, já é uma lesão bastante importante em pacientes praticantes de atividade física, esportes e atletas, né, de alto rendimento. Geralmente é de indicação cirúrgica, porque se você não opera, o paciente mantém movimento, tudo isso, mas você tem uma perda de força importante que pode impactar na performance desse atleta. Essa outra imagem aqui são que as divisões do músculo?
Isso, aquela que estava colorida, de verde e amarelo, é uma forma didática da gente mostrar, mas isso aqui é um desenho da anatomia real, mostrando esse CH, que é a cabeça ou a porção clavicular, né? Clavícula head, né? Que a gente chama, que é a cabeça clavicular, e esses S é a porção external, que é subdividida em várias partes. Mas o importante é dividir nessas duas partes que a gente mostrou em verde ou amarelo. Sim. E aí, quer dizer, a gente aqui tem né, mais ou menos Emiologia, onde que a eu. gente Uhum. que é uma lesão que ela é característica do sexo masculino, a maioria dos casos, né, nessa faixa etária de 20 a 40 anos e em pessoas fisicamente ativas. Né? Por isso que é comum em militar, e 75% dessas lesões são decorrentes da prática desportiva, a grande maioria do levantamento de peso, principalmente no supino. Ah, pô, caramba. E aqui, quer dizer, você também mandou achei muito interessante isso aqui que você mandou, que é a cirurgia, como ela é feita, né? Então, o Dan White ele publicou, né, nas redes sociais dele que foi uma lesão em que ela soltou do osso, que é a maioria dos casos, e quando a gente solta esse tendão do osso, o tendão e o músculo, né, a gente tem que refixar esse músculo e tendão que estão rompidos nesse osso para que ele cicatrize. Então, para isso, como o osso é duro, a gente não consegue só dar pontos com fios, porque ia quebrar a agulha. Então, a gente usa uns mini botões metálicos, ou mini âncoras, que a gente chama, que são fixadas dentro do osso. A gente faz pequenas perfurações no osso, que está essa imagem da esquerda. A gente insere essa plaquinha de metal ali, que está com os fios acima, ou as âncoras dentro do osso. E aí, dessa plaquinha ou dessa âncora, saem fios que a gente faz uma costura no tendão. Então, a gente refixa esse tendão e músculo, né, do peitoral no osso, utilizando essas placas ou âncoras. Agora, existem lesões que são mais complexas. Lesões em que elas, na verdade, não soltam do osso, que elas rasgam no meio do tendão ou músculo, ou então que a qualidade desse tendão e músculo rompido a qualidade é ruim. E a gente, às vezes, tem que reforçar isso, tirando um tendão ou ligamento de algum lugar e reforçando aquela região, que é o que a gente chama de reconstrução, não é reinserção. Então, a gente pode usar enxerto, por exemplo, de tendão tirado do joelho, que é o mesmo que se usa quando se rompe o cruzado, né, no joelho, ou pode usar de banco de tecidos, que a gente chama, que são de doadores, é como se fosse um transplante de pessoas que doam, após a morte, doam o tecido e a gente utiliza. Ou tirar do próprio paciente, né, como já foi dito. Então, esses fatores, que são fatores que você só consegue identificar lá na hora da cirurgia, é que vão determinar qual é o prognóstico, ou seja, quanto tempo esse atleta provavelmente vai demorar para voltar ao esporte. E dependendo da complexidade, esse tempo pode ser maior ou menor. Pela maneira que ele colocou a mão ali mais na parte, parecia que mais no peitoral ali, você diria que a lesão foi nessa parte verde ou na amarela? Tem como definir? Pode ser nas duas também? Não. Na verdade, a gente até pode examinar, no exame físico a gente pode ter uma ideia, mas agudamente, assim, logo depois que acontece, é difícil a gente ter essa percepção, que vai definir a ressonância magnética, que é um exame que é utilizado e que avalia bem a musculatura, e ela vai dizer para a gente, ou dar sinais de que se essa lesão foi mais junto do úmero ou mais no meio do peitoral. Mas pelo que o Dana White falou, ele disse que foi uma avulsão, né? Ele soltou do osso, então ele deve ter sido nessa parte mais lateral, que são as lesões que geralmente têm melhor prognóstico depois da cirurgia, ou seja, que evoluem de maneira mais satisfatória. Esse amarelo, então, pelo que o Dana falou, o amarelo Parece teria soltado. Pode ter rompido só o verde ou o verde ou o amarelo, assim. Então a gente não tem como saber. Mas isso não muda muito o tratamento, tá, Marcelo? O tratamento geralmente é cirúrgico e o prognóstico é muito parecido. Quanto tempo normalmente? Como é que é a cirurgia? A cirurgia você já mostrou aqui, né? É feita dessa maneira. Mas normalmente, quanto tempo de cirurgia demora, Rickson, e quanto tempo para voltar? A cirurgia ela demora entre 1h30, 2h30, depende se você vai ter necessidade de usar um enxerto para reforçar ou não, que é aquela reconstrução. Depois da cirurgia, normalmente esse paciente tem que usar uma tipóia, que é uma imobilização, e que ela é mantida aí por volta de 6 a 8 semanas. Tá? Essa lesão é uma lesão que, se você acaba
tirando essa tipo e acelerando demais o processo de fisioterapia, você tem uma chance maior dela voltar a romper. Então, a gente tende a ser um pouquinho mais conservador, ou seja, imobiliza por um tempo maior, de 6 a 8 semanas. Aí, depois, isso é seguido de fisioterapia diária, né, ou 3 vezes por semana, mas um atleta geralmente diária, para recuperar o movimento, melhorar a dor. E aí, depois que ele já recuperar esse movimento todo, melhorar a dor, segue-se a etapa de reforço dessa musculatura que foi reinserida. Então, a média de retorno e o tempo que geralmente é necessário para que todas essas etapas sejam cumpridas, ela é em média de 6 meses. Agora, isso pode variar um pouquinho a mais, dependendo da gravidade da lesão. Se você, na hora que opera, vê que o tendão é um tendão mais frágil, que você tem que fazer uma reconstrução, usar esses tendões ou enxertos para reforçar, pode ser até que você leve para 8 a 9 meses. O Dana White já deu um prazo mais alargado, de 8 a 9 meses, então ele já está jogando com essa possibilidade, entendeu? Mas o que vai definir, basicamente, é como é que vai estar lá na hora da cirurgia e como vai evoluir a fisioterapia no pós-operatório. E normalmente não tem nada a ver com o fato do cara ser atleta, quer dizer, a questão do tendão ter uma qualidade melhor, não tem nada a ver com isso? Não, não. Na verdade, assim, um atleta ele tem uma demanda e uma sobrecarga sobre tendões, sobre articulações maior do que uma pessoa que é um esportista de final de semana, né? Ou que é um atleta não competitivo. Então, eles estão o tempo todo submetendo o organismo deles a uma sobrecarga muito grande. Então, é por isso que é mais comum em atleta, principalmente de alto rendimento. Então, o esporte de alto rendimento, e principalmente o MMA, que é um esporte muito duro, você acaba tendo mais lesões até do que quem pratica esporte pensando só na parte de saúde, porque eles estão levando o corpo ao limite o tempo todo. Então, a gente sabe que a taxa de lesões é maior neles, né? E a gente não pode esquecer que o John Jones é um atleta pesado, né? Você imagina a força que esse músculo faz e a resistência que o oponente está exercendo contra essa força. Então, é uma lesão num atleta peso pesado que mudou de categoria bastante recentemente. Ele estava acostumado a lidar com atletas do meio pesado, e quando você muda para peso pesado, a força é diferente. Você sabe, todos eles falam isso. Então, e o tendão não aumenta, né? O que aumenta é o músculo, o tendão não aumenta. Exatamente. Ele pode até fortalecer. O John Jones fez um trabalho na musculação e ele postou isso ao longo desses últimos anos para ganhar peso de maneira consistente. Então, a musculatura dele deve ter ficado muito mais forte também. Então, o músculo gera, vamos dizer assim, uma força maior e o tendão, às vezes, não acompanha. Então, tudo isso são fatores que acabam determinando uma maior chance de uma ruptura desse músculo e tendão. Tá, você compararia o grau de complexidade de uma cura dessa aí com que cirurgia no joelho, por exemplo, só para a gente ter uma noção em termos de grau de dificuldade, né? Que tem cirurgias no joelho que tem gente que fala, pelo menos no passado, falavam, pô, agora esse cara corre o risco de nunca mais voltar a ser o que era, né? Qual o grau dessa cirurgia no ombro para alguma cirurgia no joelho? A lesão do peitoral, ela tem um excelente prognóstico se ela for detectada, se for operada da maneira correta e se o atleta e a equipe seguirem os protocolos adequados. Então, assim, não pode querer acelerar demais. Infelizmente, tem um tempo para esse... Mesmo que o atleta não sinta nada, esse tendão, ele leva um tempo para adquirir resistência, aquela cicatrização. Então, a gente não pode querer acelerar demais, porque senão você está pondo em risco, né, essa cicatriz e pode voltar a romper. Então, ela tem uma taxa de retorno muito grande. Assim, são cirurgias muito diferentes, mas assim, se você comparar, por exemplo, com um cruzado anterior e um peitoral, são cirurgias totalmente diferentes, mas que exigem um nível de dedicação, de compreensão da lesão grande, parecidos. Então, é diferente da lesão de menisco, que muitas vezes ou você tira um pedacinho do menisco ou dá um pontinho, uma coisa teoricamente mais simples, mas uma lesão de cruzado já é uma lesão que requer uma atenção maior, da mesma forma que uma lesão do peitoral também requer uma atenção maior. Qual a lesão mais grave de joelho, assim, você diria, Rickson? Só para a gente entender, porque a gente ouve, né, muitos casos. A lesão que você considera assim mais grave de joelho? Existem várias lesões, existem lesões ósseas, lesões de tendão, mas considerando essa parte de tendão e ligamento, uma lesão hoje que tem se falado muito é uma lesão que se chama multiligamentar. É a lesão de mais de um ligamento associado a outras estruturas. Então, o cruzado é uma lesão, por exemplo, que é só de cruzado anterior, é só essa estrutura. Mas você pode ter o cruzado com outro ligamento associado, por exemplo.
Então, essas lesões que são associadas de mais estruturas são lesões mais complexas. Foi, por exemplo, se eu não me engano, foi o que o Marreta sofreu naquela luta do Então, com John o John Jones. Jones. A lesão, se eu não me engano, foi multiligamentar. Multiligamentar, foi, exatamente. Essa do Neymar, você já leu alguma coisa sobre? Eu não sei se ele teve lesão de menisco ou se foi só o cruzado. O que eu li que foi o cruzado, mas assim, eu vou falar de maneira muito superficial. A mesma informação que você tem é que eu tive pela imprensa. Entendi. Rick, eu sei que você não pode falar nomes de lutadores, não é ético e tal, questão até do CRM, mas você já teve algum lutador que você fez essa operação, não precisa falar o nome dele, lógico, mas que você fez algo parecido com o que o John Jones passou, né? E quanto tempo... Já, inclusive atleta do UFC. Uhum. Assim, a gente conversou sobre essas questões. Assim, normalmente, com 6 meses, de 6 a 8 meses, a gente libera para voltar aos treinos. Mas esse treinamento, ele não pode ser do 0 a 1000 de uma vez só. Ele tem que voltar e reiniciar gradualmente, aumentando o volume, aumentando a carga. Então, provavelmente ele vai ser liberado a partir dos 6 meses, pode ser um pouquinho mais, né? Que é o que a gente fez lá também. E aí você vai aumentando carga, porque envolve diversas áreas, né? Envolve sim a área ortopédica com a cirurgia, mas envolve um acompanhamento com um nutricionista adequado para potencializar essa cicatrização, com o médico clínico para ver a parte de suplementação, o nutrólogo, com o fisioterapeuta, com o preparador físico. Então, o preparador físico tem que entender a complexidade da lesão e reintroduzindo no esporte de maneira adequada e finalmente também com os coaches, né? Com o head coach e com os coaches também, porque eles têm que ir aumentando gradualmente o volume e intensidade. E aí o esperado é por 9 meses você já está bem, aí vai ter que ver a questão de camps. Tem gente que fez um camp, tem gente que faz um camp mais curto, outros camps mais longos, aí isso varia de atleta para atleta. Maravilha, rapaz, já esclareceu pra caramba aqui. Deixa eu até aproveitar aqui sua presença aqui para tirar algumas dúvidas, né? Borrachinha e Charles, vamos lá. O Charles, né? Eu vi uma declaração do Dana White aí dizendo que se o Charles tivesse entrado em contato com ele antes, que ele teria mandado um cirurgião fazer pontos internos, né? Como é que você vê isso, Rickson? Você não acha que ainda mais uma luta? A gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, né? Mas clinicamente falando, há possibilidade de fazer ponto interno, se entrar um soco ali, não sangrar, quer dizer, conseguir manter a coisa íntegra ainda? Como é que é isso? Ele teve uma lesão, que é o que a gente chama de lesão corto-contuso. É um corte, né? Acho que na região do supercílio. Essas lesões de pele e a parte subcutânea, que a gente chama de gordura, elas têm uma taxa de cicatrização bem mais acelerada do que um tendão, do que um osso. Então, assim, a recuperação dela é mais rápida. Acontece que foi muito próximo ao evento. Então, pelo que eu entendi, era o último treinamento antes dele viajar, né? Então, assim, ele até poderia ter feito essa sutura, que a gente chama costura, né? Ele provavelmente foi em São Paulo. São Paulo tem uma medicina, como o Brasil em geral, que é nível internacional, comparável a qualquer país do mundo. Hoje você tem médicos brasileiros de excelente qualidade, inclusive treinados na Europa, nos Estados Unidos. Eu não acho que a questão aí seja trazer um médico ou não de fora. A questão aí é se essa sutura, mesmo interna, que pode ter sido feita lá, se ela ia trazer segurança para o Charles lutar. Né? Porque é o que ele falou. Eu vi uma declaração do Charles, olha só, é uma revanche, tem muita coisa envolvida. Se eu resolver lutar e ele com um peteleco, ele usou, acho que é essa palavra, um peteleco, abrir a lesão e voltar a sangrar, acabou, perdi a segunda vez e perdi minha chance. Então eu entendi pelo lado do Charles, ele tem que estar 100%, eu também não iria, se fosse ele, na condição atual dele, já como ex-campeão e ganhando de todo mundo, teve só essa derrota recente aí para o Makhachev, eu também não arriscaria. Tá? Mas entendo o lado da Dana White, ele é um promotor do evento, ele tem que pensar em outras considerações e as questões financeiras envolvidas, mas eu acho que seria imprudente, vamos dizer assim. Perfeito, Rick, concordo com você plenamente. E o Charles estando, né? O atleta, quando ele está num patamar que ele está chegando e, meu irmão, é tudo ou nada, e aí realmente ele tem muito a perder, ele acaba levando a situações limítrofes aí, eu vou fazer o que for necessário.
Nesse caso, eu acho que o Charles, cara, fez certíssimo, né? Já estava indo lutar em Abu Dhabi a segunda vez, toda a condição adversa. Chegar e não foi um cortezinho, né, cara? Foi um rombo no supercílio com um cara que tem um jab poderoso, que está melhorando em pé, tem tudo para derrubar ele e fazer um ground and pound, quer dizer, já ia. Você imagina o psicológico do cara como é. Então são vários outros fatores, né? Acho que o Charles... esse final de semana, né, Marcelo, a gente teve até uma questão. O Charles foi substituído pelo Volkanovski, né? E o Volkanovski estava vindo de uma cirurgia recente. Todo mundo achou que era muito precoce, ou seja, é uma disputa dele queria ser double champ, aceitou a luta em cima da hora, sem um camp completo, e a gente viu o que foi a luta, a competitividade da primeira luta e o que foi na segunda. Não que o Makhachev não seja um excepcional lutador, tudo bem, mas acho que não era essa superioridade toda como foi ali para o Volkanovski. Provavelmente ele não estava na melhor condição dele. E aí, depois que perde, perdeu. Então, isso deve passar pela cabeça do Charles, né? É uma decisão dele e da equipe aí que deve ter sido tomada considerando tudo isso. E deixa eu aproveitar você aqui para perguntar também do Borrachinha, rapaz. Você como médico, né, Rickson? Quantas vezes sempre que eu falo com você, tem vários dias da semana que você está operando, né? Então você tem uma experiência absurda nessa questão de abrir, fechar a questão da infecção bacteriana, né? A dificuldade disso, cada vez as bactérias mais resistentes, né? Como é que você ficou sabendo dessa questão do Borrachinha e como é que você viu também essa decisão dele de sair da luta? Quer dizer, infecção claramente ali, teve uma que eu olhei ali que eu falei, rapaz, mais um pouquinho ali é coisa de amputação, né? O cotovelo dele vermelho com a cenoura embaixo. Explica pra gente aí qual a recorrência disso e quão complicado é você, né, fazer uma atividade esportiva tendo uma infecção generalizada. O que acontece é o seguinte, né? A pele é uma defesa do nosso organismo contra entradas de agentes externos que podem causar infecção, entre eles as bactérias. Então, qualquer lesãozinha na pele, o ferimento da pele, pode facilitar a entrada de uma bactéria naquela região e essa bactéria pode causar uma infecção. Tá? A área em que ele demonstrou ali, ele mostrou claramente, mostrou a lesão depois de aberta, antes, ela é uma área que a gente tem uma bolsinha que se chama bursa, né? A bursa do olecron, que ela reveste um ossinho que tem ali, que é o olecron. Então, não é incomum a gente ter uma bursite, que é uma inflamação naquela área, e que essa bursite pode ser causada por bactéria, porque é uma área que não tem muita proteção de gordura, vamos dizer assim, ou de partes moles, ou de músculos. Então, o ossinho ali, que é aquela pontinha do cotovelo, é muito exposta. E aquilo pode gerar uma inflamação e uma infecção. Quando você tem uma bursite por bactéria infecciosa, a gente tem que tratar isso com antibióticos. Inicialmente, detectar rápido e tratar. Mas, muitas vezes, esses antibióticos não conseguem agir e acabar com essa infecção se você não operar. Então, quando a gente opera uma bursite infecciosa, a gente retira aquele excesso de bactérias mecanicamente, de pus ou de secreção, lava bem, e aí depois a gente pode ou não fechar a pele de volta. Mas mesmo quando você faz isso tudo, você tem que manter antibiótico durante um período, tem que ter um tempo de repouso, se alimentar bem, para o organismo combater aquela infecção. Isso às vezes demora. O Borrachinha, ele estava com um prazo muito curto, estava em camp. Eu acho que praticamente ele nem interrompeu quase o camp dele, pelo que eu vi. Então, assim, ele nem deu tempo do organismo dele recuperar, ele estava pressionado pela data da luta, e acabou que ele teve uma recidiva, ou seja, o organismo não conseguiu combater de maneira adequada. Treinando com a coberturazinha, né, cara? Com certeza suor entra ali, a quantidade... pancada de volta ali. Então, a infecção, ela reagudizou, que a gente chama, ou seja, ela voltou. E aí teve que operar de novo. E aí, pelo que eu vi, quando ele operou de novo, os médicos foram mais enfáticos. Olha só, esquece a luta, sai. Ele que falou que queria lutar. E a gente vai ter que operar, vai ter que deixar isso aberto, não vai nem fechar. Para quê? Para não acumular secreção. Quando você deixa aberto, que foi o que ele fez ali, a secreção não fica acumulada ali e a infecção não volta tão forte. Então, dá tempo da secreção ser eliminada e aquele ferimento ir fechando aos pouquinhos. A gente chama isso de fechamento por segunda intenção. Você não fecha com pontos. Você deixa aberto e deixa a pele ir formando aos pouquinhos. Demora mais, mas é mais seguro para tratar a infecção. A outra forma de tratar é usar uns dispositivos também modernos que tem hoje, que são os curativos a vácuo. Você bota
tipo uma máquina que fica sugando, você fecha, mas a máquina fica sugando o tempo todo a secreção para não deixar acumular. Mas ele optou por isso, parece que agora está indo bem, tanto que deixou de ficar vermelho. Ele mostrou na foto, você vê que o aspecto era melhor. Tinha um buraquinho ali, mas já não estava aquele vermelhão em volta, né, de agudização. Então, o que ele tinha que fazer, na verdade, era isso, era parar esse excesso de treinamento, deixar se alimentar bem, usar um antibiótico e deixar o organismo se recuperar com calma, porque precisa de tempo. Não tem horas que você precisa dar tempo ao tempo. Rickson, uma dúvida, você com toda a tua experiência, porque eu já vi casos, né? O próprio Carlão, se eu não me engano, né? O Carlão Barreto me contou uma vez que ele teve uma no pé, que se não fosse um médico, aluno do Rogerão, olhar para o pé dele e falar, Carlão, vamos para o hospital agora, ele poderia ter perdido o pé. Você já viu casos assim onde houve a necessidade de amputação? E quando ocorre, o que acontece que você fala, não tem mais jeito, tem que amputar, senão essa bactéria vai passar para outros órgãos? A bactéria, ela começa, normalmente, ela começa a gerar infecção numa região, e se você não trata aquilo, ela tem um potencial de se espalhar, tanto para aquelas regiões periféricas a que ela iniciou o processo, ou espalhar para o organismo todo, que a gente chama de sepse. Sepse é quando essa bactéria ela cai no sistema circulatório sanguíneo e se espalha para tudo que é lugar através do sangue. E aí a pessoa pode vir a óbito, até morrer, não só amputar. Então, se você tem uma infecção grave que se espalha por uma perna toda, um braço todo, um membro todo, isso pode comprometer esse membro de tal forma que, se você não faz uma amputação, você não consegue combater aquela infecção, ela se espalha para o organismo todo e a pessoa morre. Então, você tem que amputar para salvar a vida. Não é nem para salvar o resto do membro. Entendeu? Agora, quando você age de maneira bem precoce, você trata, aquilo cura, a pessoa tem uma vida normal. Então, é por isso que você não pode brincar com uma infecção. Sempre que você tem uma infecção daquela forma que estava ali no borrachinha, você tem que tratar aquilo com uma seriedade bastante grande e cabe à equipe médica conversar com ele e deixar o atleta ciente da gravidade do que ele tem. A gente, se pudesse, é óbvio, manteria todo mundo nas lutas, mas tem hora que a gente tem que entender que tem que lidar com a verdade e encarar de frente esses problemas. Maravilha, Rick, esclareceu demais aqui, agradecer muito a tua participação, botar teu contato no Instagram aí para a galera que te seguir, né, e às vezes alguém quer pedir alguma dica e tal, você é um cara que está sempre aí super receptivo para os atletas, né, quantos atletas, Rick também é meu médico, já fui várias vezes, cheguei no consultório, ele não gosta que fale que ele não gosta de se promover, tá certíssimo, mas galera, eu já encontrei ali pelo menos uns 5 atletas do UFC na entrada do consultório dele. O Rick é um cara super competente, que eu conheço desde antes de ser faixa preta, né? O pai dele, dos caras que mais ajudou o mundo das artes marciais, né? O mestre Zé Moraes aí, teve uma participação fundamental. Agradecer muito mais uma vez a tua participação. Tá aí, ó. Léo já botou, nem deixei o Rickson falar, o Léo já jogou. Sigam lá, @doutor.ricksonmoraes. Certinho, Rickson? A gente tenta usar as redes sociais aí para trazer o máximo de informação aos atletas, à população. A gente sabe que o pessoal, às vezes, é muito carente dessas informações, não tem acesso, então a gente tenta ali trazer o máximo de informações para a educação dessas pessoas e ajudar da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez aí o convite e estou sempre à disposição, Marcelo, porque você precisar aí, a equipe toda do PVT. Eu que te agradeço, Rickson. Um abraço para você. Rapaziada, amanhã tem Conexão PVT muito especial com o mestre Alex Alves, rapaz. É o cara que está levando a Tiger Muay Thai para Bali. Porra, academia na frente de Uluwatu. História incrível. Passou por Singapura, China, Bulgária. Não deixe de assistir, 19 horas amanhã, quinta-feira, aqui no PVT. Valeu? Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Rickson. Um abraço a todos. Abraço, Léo.